Bom, galera, vamos lá para nossa terceira vídeo aula, tá? Então, a gente vai agora aqui na nossa Plan 2. Então, para começar e para relembrar algumas coisas, eu vou renomear aí a planilha, tá? Plan 2, clicar com o botão direito, eu vou renomear aí. Vou colocar aula, nós estamos na aula 3, não é isso? Então, vou colocar a aula 3 aí para a gente ter até um controle e saber do que a gente viu. Então, eu renomeei a minha planilha, botão direito, renomear e renomeei para a aula 3. Continuando, relembrando algumas coisas, nós vamos expandir aí as colunas que existem aí na nossa planilha para ver se tem alguma coisa encoberta, alguma coisa escondida. Lembrar, né, que você pode mexer com o tamanho das suas colunas ou também o tamanho aqui das linhas, sempre posicionando o mouse em cima, aí, no limite entre uma coluna e outra, ou entre uma linha e outra, quando o mouse tiver esse formato aí, com a seta para um lado, para o outro, uma setinha para cima e para baixo, e aí indica que você pode manipular o tamanho aí da coluna ou da linha. E lembrar sempre do duplo clique, que você expande a coluna ou a linha automaticamente de acordo com o conteúdo que tem aí naquela coluna. Então, estou dando um duplo clique aqui em todas as colunas para ver se tem algo aí escondido, né, que precisa ser expandido. Tá? Então, ajeitei minha planilha ok, certo? Então, ela está toda visível, né? Renomeei a planilha, tá? Não se esqueça que a gente sempre está trabalhando com esse arquivo no Excel, que você encontra lá no meu site, evelyncarini.wordpress.com, certo? Entre lá no... Se você é o aluno do segundo A ou segundo B de agropecuário, você entra, tem essa planilhazinha aqui respectiva, e que a gente vai estar trabalhando. Então, vamos lá. Para dar só uma formatada aqui, já que a gente está trabalhando com preço, né? Só relembrar, vou selecionar tudo isso aqui e venho aqui na categoria número e coloco moeda, para ficar até melhor. Vou colocar aqui centralizado, para ficar até mais bonitinho de ser visto, tá? Então aqui vamos bem rapidinho para algumas coisas que nós já vimos até na aula anterior. Nós temos aqui, pessoal, vamos interpretar primeiro a nossa planilha, que é muito interessante. Nós temos aqui uma planilha de vendas de um certo mês, determinado mês, que é o mês de junho, onde eu tenho aqui o código de algum item, eu tenho o item propriamente dito, tenho o preço unitário daquele item, eu tenho a quantidade que foi vendido, certo? E tenho aqui o campo, né, a coluna total, que está vazio, que é o que ele está querendo. Tem o real, tem o status, tem aqui embaixo essas duas células, tem aqui do lado também, tem uma informação aqui que já eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Ele está querendo aí saber o total, né, do que eu faturei em relação a cada item. Ora, bem simples, né? Se cada item tem um valor específico, um valor unitário, e eu sei a quantidade do que eu já vendi, então fica simples, fica muito fácil, uma operação da matemática bem conhecida, que é a multiplicação. Então, igual, né? Se você quer que o Excel processe isso, então você tem que começar com igual. Qual é a célula que eu vou utilizar? A célula C4 vezes, que é o asterisco aqui no Excel, vezes a célula D4. Sempre lembrar, pessoal, não se esqueça jamais, sempre utilize o endereço da sua célula. Vou dar um exemplo, por que você tem que utilizar o endereço da célula. Digamos que você acha que eu estou falando besteira, e que você coloca assim, 499, que é o conteúdo aqui, né, ó, de C4, vezes 12, que é o conteúdo de D4. A professora está querendo brincar com a gente. Isso aqui, pessoal, o Excel ele vai processar. Isso aqui é uma conta. 2 números sendo multiplicados e você inicia com igual. Ele vai processar isso aqui. Então, você dá um Enter. Ele fez. Ah, oi, professor, ele fez. Ah, ok, beleza.
Tá aí o resultado, ele não vai deixar de fazer. Agora imagine que você acabou de fazer uma venda, né? A loja acabou de fazer mais uma venda de monitor. Não é mais 12. Ele vendeu agora 13. Certo? Vendeu 13. O que é que tem aqui nesse cálculo que gerou esse número? Eu tenho, olha lá para a barra de fórmula, eu tenho 499, que é o preço, e eu não tenho 13, eu tenho 12, que era justamente o último resultado. Eu tenho que atualizar aqui, ó, para 13, tá? Ele vai atualizar. Pessoal, essa ação aqui é uma ação meio que vai dar trabalho, é uma ação meio que preguiçosa, de uma certa forma, né? Então, toda vez que for atualizada a quantidade de produtos vendidos, eu vou ter que atualizar a fórmula também, eu vou ter que atualizar aqui, né? Ah, vendeu mais, opa, acabou de vender mais um, 14. Aí eu vou ter que vir aqui de novo, rapaz, isso aqui vai dar um trabalho, né? Então, é por isso, vou voltar aqui, ó, é por isso que você deve utilizar o endereço da célula, ou seja, C4 vezes D4. Por quê? Olha só. Eba, acabou de vender mais um monitor. Aí eu altero só aqui a quantidade vendida. E ele, ó, presta atenção aqui, automaticamente ele vai, ó, alterar o valor. Porque ele está pegando não o conteúdo, mas o endereço. Então, se você altera o que tem naquele endereço, né, o conteúdo que tem naquele endereço, ele vai alterar automaticamente o meu resultado. Ah, o preço do monitor não é mais 499, teve uma alteração de valor. O dono da loja resolveu fazer uma promoção e colocar 459. Né? Então, ele automaticamente, pessoal, ele vai alterar o que você alterar aí nos conteúdos, porque você está pegando o endereço, não importa o conteúdo que tem, ele vai alterar para você. Tá? Então, justificando aí o porquê você tem que utilizar aí os endereços e não o conteúdo. Então, é C4 vezes D4. Então, nós já sabemos, vai existir um auto-preenchimento de fórmula. Então, você, quando o mouse estiver com esse formato, clica, segura, arrasta e solta até o fim, que automaticamente ele vai calcular aí os valores para você. Seguindo digamos aí, a primeira referência, né, que é multiplicar sempre o quê? A coluna C com a coluna D, alterando só aí as linhas. Então, fica muito fácil, muito simples. Se eu estou trabalhando também com dinheiro aqui, não custa nada eu vir aqui e colocar aqui para moeda. Fica mais bonitinho, né? Ok? Aqui embaixo, pessoal, poderia ter aqui, tipo, alguma coisa aqui, ó, total, né? Ficaria bem mais interessante. Mas não tem o total, mas aqui embaixo ele vai querer justamente isso, esse total, né? Essa soma de tudo. Então, temos uma funçãozinha que faz justamente isso, né? Que é a função de soma. Lembrar que a função de soma ela só precisa de duas coisas. O início, 2 pontos, certo? O início, 2 pontos e o fim. Para que ele possa somar esse intervalo, ele possa somar esse conjunto. Observe que ele está colorindo de azul para você o conjunto que você vai trabalhar e que ele vai somar toda essa galera aí, né? De D4 a D13. Basta dar um Enter e ele vai nos dar o resultado de 228. Da mesma forma aqui, você vai colocar igual soma. O que vai mudar desse aqui de 228 para cá, pessoal? Vai mudar só o quê? A minha coluna, não é? Vai ser assim, ó. É 4, A é 13. Opa, é 4, 2 pontos, é 13. Pessoal, isso aqui também tem um raciocínio lógico. Aqui, nesse anterior, o que ele tem? É de D4 a D13. Aqui é 4, é 13 do lado.
Opa, existe uma coisa lógica, então eu posso aproveitar do que eu já fiz e fazer um auto-preenchimento da fórmula, puxando para o lado, ó. Clica, segura, arrasta e solta. Ah, professor, deu certo, será? Clique e olha na barra de fórmula. Se não era isso que você ia digitar lá, né? Igual, soma é 4, 2 pontos é 3. Então tá certíssimo. Basta agora só você formatar aqui para moeda, vai ficar mais bonitinho. Certo? Ó, certíssimo, tá? Soma igual, ou igual, soma é 4, 2 pontos é 13 e o 228 igual soma de 4 a de 13, tá certíssimo, certo? Então, esses auto-preenchimentos servem para agilizar o que você está fazendo. Então, vamos continuar. Coluna G, que é aqui está especificando real. Bom, pessoal, aqui você observa que tem o seguinte, você tem um estoque inicial de 30, né? Ou seja, para cada item tem um estoque que estava lá no início, né, de produtos, então você tem a quantidade inicial de cada item. E ele quer saber o que tem realmente, o que, digamos assim, o que sobrou, né? A quantidade real, o meu saldo, tá? O que sobrou aí depois do que foi vendido. Ora, tá muito simples, né? Então eu tenho início e eu tenho praticamente o que saiu da loja, o que foi vendido. Então, se eu quero descobrir o que tem, o saldo que restou, é igual a operação simples da matemática, que é exatamente, a subtração. Então, vai ser igual, aqui você pode indicar com o mouse, F4, menos o que saiu, que foi vendido, que está aqui na posição de D4. Simples. Então, aí você vai colocar igual F4 menos D4. E aí eu tenho justamente a quantidade real daquilo que eu tenho dentro do meu estoque. Basta fazer o primeiro e faz o auto-preenchimento para os demais. E aí ele vai te dar, digamos assim, uma posição correta, né, uma posição atualizada daquilo que tem dentro do meu estoque. E como eu falei no início, caso, por exemplo, acabei de vender mais um teclado, não é 30, é 31. Observe que tudo vai ser alterado, pessoal. Vai ser alterada aqui a coluna E, ó, a coluna de total, não vai ser mais 510, 570, vai alterar esse resultado, porque você vendeu mais um. Essa coluna que nós acabamos de resolver também vai ser alterada, não vai ser mais 20. Então, observe, quando eu der o Enter no 31, atenção, olha a mágica, né? Então, aumentou meu preço aqui, ó, de 570 foi para 589, e essa minha coluna aqui, G, que antes estava 20, foi para 19, tá? Por isso, repetindo mais uma vez, a importância de você utilizar os endereços da SEMA, ok? Então, nós temos aqui, nós acabamos de calcular realmente o que sobrou, o saldo do meu estoque em relação aqui aos meus itens, ok? Aqui do ladinho, pessoal, ele está querendo aqui maior número de vendas e menor número de vendas. E aí, basta a gente lembrar daquela funçãozinho de máximo e mínimo. Mas se você não está lembrando de nada disso, deu aquele branco, a única coisa que você não deve esquecer é que aqui na aba página inicial existe aqui, ó, essa funçãozinha de autossoma, que você tem aqui as funções do dia a dia. Soma, média, contar número, máximo e mínimo, que é justamente o que nós estamos querendo aqui, o maior número de vendas. Ou seja, o que é número de vendas, galera? Número de vendas, pessoal, é aquilo que foi vendido. Então, assim, o meu conjunto onde eu vou fazer a pesquisa vai estar na coluna D, exatamente de D4 a D13, que simboliza aí o número de vendas daquilo que foi vendido. Então, ó, basta eu vir aqui em autossoma, máximo, e eu vou indicar aqui para ele, ó, justamente esse meu conjunto, que vai de, você pode vir com o mouse, ó, clica, segura e arrasta, tá?
como se você fosse fazer uma seleção, ele já pega essa galera toda. Ou ir também manualmente, ó, D4, D13, certo? Ou clicar individualmente aqui, ó, clica no primeiro, 2 pontos e clica no segundo, ok? Então tem várias formas de você fazer isso. Ele sempre vai indicar aqui para você de uma corzinha vermelha, vai ficar aí, tá até piscando aí, né? Indicando justamente esse conjunto que você vai pesquisar esse valor de maior número, né? Esse máximo, tá? Então, quando você der o Enter, ele vai retornar aí pra gente, ó, justamente o 57, que é o maior valor aí compreendido entre esses números. E o menor? Não vou usar aqui o AutoSum, eu só cliquei o AutoSum para você relembrar. Para você descobrir um valor menor, um valor mínimo, você utiliza a função de min. E você vai indicar o conjunto da sua pesquisa. Então, vai ser, ainda continua aí no D4 ao D13. Né? E ele vai retornar para mim o menor número de vendas. Tá? Menor número de vendas. Ok? Beleza? Falta apenas a coluna H, certo? A coluna H, para que nós possamos encerrar aí essa planilha. Pessoal, a coluna H, ela requer um pouquinho da atenção de vocês e do raciocínio bacaninha. A coluna H, ela vai ser feita de acordo com esse status aqui, tá? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: se eu tiver uma quantidade igual, inferior a 10, aqui ele não especificou, mas já falando, ele quer justamente aqui, ó, baseado nessa coluna G, certo? Que é o valor ou a quantidade real que eu tenho no meu estoque em relação aos itens, tá? Então, depois que eu vendi tudo, ou vendi, passei o mês de junho vendendo, então, o que sobrou dentro do meu estoque? Sobrou 18 peças de monitor, 20 teclados, né, 10 mouse, 8 processador e assim sucessivamente. Quem trabalha com comércio ou até mesmo dentro da agropecuária, você tem uma quantidade de informações ou de produtos, de ração, né? Enfim, grãos, tá? E se você vai vender aquilo ali, você tem que ter um controle daquilo ali. Então, quando aquilo ali estiver baixando, né, estiver acabando, né, você apresentar, vai alimentar lá as galinhas com milho, por exemplo, ou vai alimentar algum outro animal com um tipo de ração. Então, se aquele pacote ou aquelas quantidades estão acabando, você tem que ter um controle para saber que está acabando aqui, então devo comprar, né? Devo comprar, devo ficar em alerta, está acabando aqui aquele produto. Então, aqui é um controle simples do meu estoque, referente aqui a essa empresa, né? A essa loja, tá? Então, ele te dá aqui algumas, digamos assim, alguns alertas. Então, vamos lá. Se eu tiver com esse meu estoque aqui real inferior a 10, ou seja, menor, né? Ó, que ele fala aqui, quantidade igual ou inferior a 10, é para aparecer aqui no status a seguinte resposta, ou o seguinte alerta: repor estoque. Ou seja, se aqui, ó, a coluna G, que representa o real, né, o real estoque, se essa numeração for igual ou inferior a 10, o que vai aparecer aqui em status? Repor estoque. Bacana. Se eu tiver com essa quantidade aqui, ó, da coluna G, igual e inferior a 30, é para aparecer o que aqui em status? Estoque mínimo. Se eu tiver com essa coluna G, especificamente aqui, desses números de real, né, com a quantidade igual inferior a 60, é para aparecer o que? Estoque regular. Não precisa me preocupar tanto, já está dentro aí do limite, né? Estoque regular, tá de boa, tá tranquilo. Agora, se eu tiver quantidade igual a 0, tá zerado meu estoque, gente. Tá zerado, o que eu preciso fazer, galera? Preciso comprar aquele item, né? Então, vai aparecer aí pra mim o quê? Item em falta. Por quê? Eu preciso comprar, né?
preciso ir atrás daquele produto. Então, nós vamos fazer aqui isso, tá? Utilizando o Excel para que apareça essas informações automaticamente. Não é que eu vá olhar aqui a olho nu e colocar qualquer resposta aqui. Vou fazer usando uma função para que ele possa automaticamente comparar essa numeração aqui para mim, e de acordo com essa numeração, que eu estou especificando aqui no status, ele me colocar a resposta, tá? Aí você vai ter que lembrar um pouquinho da matemática, quando lá na matemática ela fala de intervalos. Eu vou colocar aqui, ó, ele colocou 10, 30 e 60. E aqui ele colocou o zero, né? Aqui, pessoal, que lembra da matemática é em relação a limites. Está lembrado? Limite da matemática. Então, quando eu tiver zerado, é para aparecer o que? Item em falta. Beleza? Beleza. Quando eu tiver 10 ou abaixo de 10, inferior a 10, vou voltar até colocar aqui, ó. Aí você vai ter que lembrar daquelas informações lá na matemática, esses símbolos de menor, né, que é o menor, aqui é o maior. Então, se tiver inferior ou igual a 10, o que é para aparecer aqui? É para aparecer repor estoque. Então, eu estou me prevenindo, digamos, quando eu tiver com 10 sacos lá de ração, né? Então, eu vou ter esse controle. Opa, chegou ao limite de 10 para baixo, eu já tenho que ir atrás de comprar. Né? Eu vou ter que repor estoque. Essa vai ser a sinalização para mim, certo? O que mais que ele está dizendo? Ó, se eu tiver aqui menor ou igual a 30, não é isso? Ó? Igual e inferior a 30, certo? É para aparecer o que? Estoque mínimo, certo? Estoque mínimo. E igual ou inferior a 60, é para aparecer aqui estoque regular, né? Quando eu digo aqui, é especificamente aqui na coluna H, tá? Eu estou fazendo isso só para você lembrar essa relação de intervalos lá na matemática. Quando ele diz o seguinte, igual, significa, pessoal, aquele intervalo é um intervalo fechado. Aqui vai ser intervalos fechados, certo? Ou seja, significa que aquela numeração, aquele número, limite, ele faz parte do intervalo, tá? Para a gente ter ou fazer isso, transformar toda essa matemática no Excel, nós vamos utilizar a função se, certo? Olha o que o próprio Excel fala da função se. Ele coloca um pequeno textozinho aqui, uma síntese, né? Um resumo da função se. Ele diz o seguinte, verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna um outro valor se for falso. Então, se nós vamos simplesmente, pessoal, fazer comparações a uma determinada condição. E aquela condição vai ter respostas. Se aquela condição for ok, ela vai ter uma resposta específica. Se aquela condição não for ok, ela vai ter um outro tipo de resposta. Tá? Falando bem da vida, né? Nós utilizamos o se em todos os momentos da nossa vida. Simples. Se você tiver com a pontuação, né, com as notas ok, você vai entrar de férias rapidinho. Caso contrário, né, se não, que é o contrário, você vai fazer o quê? Recuperação, prova final, não é? Então, se você for dar uma olhadinha aí para a nossa vida, o se, ele é usado sempre na nossa vida, né? Se eu tiver dinheiro, eu vou assistir um filme. Se eu não tiver dinheiro, eu vou ficar em casa, tá? Então, sempre vai ter essa função se da vida. E aqui no Excel também tem ela, tá? Então, nós vamos começar, ó, igual, se. O se, pessoal, ele tem algumas estruturas.
A primeira estrutura, que até o Excel ele mostra aqui para você, vai ser justamente a condição ou o meu teste lógico, tá? O que eu estou comparando? O que eu vou comparar? Eu estou dizendo se essa coluna G, que no caso começa de G4, certo? No caso começa de G4, for menor igual a 10, né? O primeiro, menor igual a 10, essa é a minha condição, esse é o meu teste lógico. O que vai acontecer se isso aqui que eu tenho for menor, quantidade igual ou inferior a 10? O que é para aparecer? Repor estoque. Então, você vai colocar o seguinte, a resposta vai ser repor estoque. Repor estoque, pessoal, é um texto. Então, esse texto vai ficar entre aspas duplas. Para que eu possa separar o meu teste, a minha condição, da minha resposta, eu vou colocar ponto e vírgula, tá? Não se esqueça. O se, ele tem essas estruturas, e sempre para separar uma estrutura da outra, é o ponto e vírgula. E o texto, aqui, ó, repor estoque, tem que vir em aspas duplas, tá? Então, a minha primeira resposta para minha condição é repor estoque. Morreu aqui, ó, né? Repor estoque. Ponto e vírgula. Só que eu tenho mais respostas, não tenho? Eu tenho ainda a resposta de estoque mínimo, eu tenho a resposta ainda do estoque regular e ainda tenho a resposta de item falta. Então, eu tenho mais coisas para testar. Então, eu tenho mais um se, eu tenho mais sis, né? Então, ponto e vírgula, se, de novo, abro parênteses. Então, agora, pessoal, eu vou testar o meu próximo intervalo, que é o de 30. Eu sempre começo do menor para o maior, tá? Então, eu vou testar o quê? Sempre eu estou testando a coluna G. Então, esse G4 agora é menor igual a 30. Não é isso? Menor igual a 30, certo? Se isso for ok, pessoal, qual é a resposta que vai aparecer? Ó? Tá aqui, ó. Quantidade igual inferior a 30 é para aparecer estoque mínimo. Então, terminei a minha condição, terminei o meu teste lógico, ponto e vírgula, e agora eu vou colocar a resposta para aquilo. A resposta, se é texto, tem que ser entre aspas duplas. Então, eu vou colocar, ó, estoque mínimo. Mínimo. Bom, fecha aspas. Tem mais resposta, pessoal? Tem. Tem mais respostas e tem mais condição. Que é a condição agora do 60. Então, ponto e vírgula, certo? Se, de novo, abre parêntese, ok? E agora eu vou colocar o quê? Se G4 for menor ou igual a 60, qual é a resposta que eu vou ter que aparecer? Ponto e vírgula, né? Para separar. Qual é a resposta? Estoque ou estoque regular. Então, se é texto, entre aspas, duplas, estoque regular. Ok? Ponto e vírgula. Falta alguma coisa? Tá faltando alguma coisa? Tá faltando o zero, né? Tá faltando justamente o zero. Então, você continua. Ponto e vírgula, sim. Então, G4 for igual, né? Se G4 for igual a zero. O que é para aparecer? Item em falta. Item em falta. Item em falta. Beleza, né? Falta mais alguma coisa? Nós já testamos tudo? Já. Mas, pessoal, observe que ele só fez essas quatro, digamos assim, quatro respostas. Para coisas abaixo de 10, abaixo de 30, abaixo de 60. Se eu tiver alguma coisa com 70, por exemplo, não vai ter nenhuma resposta. Então, no último ciclo, não tem mais nada para, digamos assim, para fazer, você vai dar a resposta, digamos assim, que ela vai cair no caso em aberto, no caso em que não tem uma resposta prévia. Então, você coloca aqui, você pode colocar um ok, certo?
Coloca aí um ok para nenhum tipo de resposta. Agora, atenção, ó. Você vai ter que colocar, você vai ter que fechar agora os parênteses. A quantidade de parênteses que você abrir, você tem que fechar, ó. Mas o Excel é legal, que ele vai te indicar quantos parênteses você abriu, ó. Observe que assim que eu coloquei o parênteses, ele negritou rapidamente de uma corzinha, não foi? Tipo um roxo. Então, ó, fechei. Aí, ó, fechei de novo. Mais um de verde. Opa! Se o teu último parêntese for um preto, negrito, é porque você acabou de fechar todos os parênteses que você abriu. Então, você vai dar um Enter. E ele vai te dar a resposta. A resposta, tá? 18. Pessoal, 18 ele fica entre 10. Ele é maior que 10, então ele não vai pegar aqui, né? Ele é maior que 10, mas ele é menor do que 30. Então, o que ele diz? Se for igual ou inferior a 30, é para aparecer estoque mínimo. E foi o que apareceu, estoque mínimo. Certo? Estoque mínimo. Então, aqui, mesmo que você esteja utilizando o se, mas para os demais, o raciocínio é o mesmo. Então, pessoal, basta você bater cabeça apenas uma vez. Então, bateu cabeça aqui para esse primeiro, faz o auto preenchimento para os demais, certo? Para os demais. Vai ter só uma coisa inconstante que aconteceu aqui. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 20 é abaixo de 30, então tá certo, estoque mínimo. Ó, o 10 aqui, ó, certinho, né? Repor estoque. Sempre ele tá pegando essa coluna aqui como referência, tá? Abaixo de 10, 8 é repor estoque. Abaixo de 10, que é 5, é repor estoque. 43 é acima de 30, mas ele é menor do que 60, então tá certo, ó, estoque regular, tá? O 2 também é o repor estoque, abaixo de 10, só que aqui ele deu uma inconstância, né? Ele deu aqui, ele deu repor estoque, mas não é repor estoque, né? A gente sabe que é item em falta. Aqui, pessoal, foi uma pequena falha minha, tá? Até para chamar a atenção de vocês. Quando você tem essa relação aí de várias condições para testar, que eu até falei, né, mas me esqueci na hora, mas justamente para chamar a atenção, você tem que começar, ó, do menor para o maior. O 0 eu coloquei lá no final, então o 0 eu tenho que puxar para frente. Então aqui eu vou ajustar esse primeiro, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou trazer o 0 aqui, vou trazer esse si, fazer de novo aqui, até para você aprender, né, o que eu fiz, certo? Então, recapitulando aqui, ó, recapitulando, igual, se, então vou começar de 0 até o 60, então, quem vai ser minha coluna de referência? É a coluna G, especificamente o G4, então, se igual, se G4 for igual a 0, terminei meu teste lógico, terminei minha condição, então, ponto e vírgula. Qual é a resposta? Se as coisas forem igual a 0, item em falta. Item em falta. Tudo entre aspas duplas. Terminei a resposta para aquela condição, mas tem mais coisas para eu comparar. Então, ponto e vírgula, continua se, abre parênteses. E aí eu continuo agora, ó. Se o G4 for menor ou igual a 10, terminei a condição, ponto e vírgula. Abro aspas duplas e vou colocar repor estoque. Ponto e vírgula. Tem mais comparações. Então, eu continuo. Se o quê? Se o G4, né, menor ou igual a 30, terminei minha condição, ponto e vírgula. Abro aspas, estoque mínimo, fecho aspas, ponto e vírgula, sempre, não se esqueça, né, o ponto e vírgula sempre separando as estruturas. Continuo o se, porque eu tenho mais uma condição, que é justamente agora do 60, né, se G4 menor ou igual a 60, terminei a condição, ponto e vírgula,
estoque regular. Fecho aspas, ponto e vírgula. Agora, pessoal, não tem mais nada para eu comparar, não é? Não tem mais nada, de acordo aqui com a regrinha da própria planilha, não tem mais nada. Se não tem mais nada, a dica aqui, sempre nesse último se, que você coloque aí nessa última estrutura, uma resposta, como eu expliquei anteriormente. Caso tenha um item que tenha 80 ainda. Então, não tem nenhuma situação para itens que tenham quantidade no estoque de 80 peças, não tem nenhuma situação. Então, você pode colocar uma situação geral, você pode colocar um ok, tá? Ok, se é texto é entre aspas duplas. E agora você vai ter, por obrigação, de fechar todos os parênteses que você abriu. Foram 4, então você fecha 4. Mas, professor, esqueci de fechar os parênteses, ou não fechei, ou fechei só 2 ou só 3. Se você der um enter aqui, o Excel, ele é legalzinho, tá? Ele vai dizer o seguinte, que ele encontrou uma inconsistência na fórmula, ele encontrou um erro, justamente porque você não fechou os parênteses, mas ele pergunta se você quer que ele corrija, né? Ó, deseja aceitar a correção da proposta abaixo, que ele coloca justamente lá no final os parênteses. Então, você só diz que sim. E aí, automaticamente, ele altera para você, tá? E aí, agora sim, você fez o primeiro, clica pelo auto preenchimento, clica, segura, arrasta e solta. Agora sim, né? Agora tá show de bola. Agora você tem todas as respostas certinhas. Vou dar só um exemplo aqui, digamos que, só pra gente conferir aquele ok, tá? Digamos que esse início aqui desse item do pendrive seja de 300 pendrives. Eu vendi 57, né? Vai sobrar muito aqui, ó. Automaticamente ele vai alterar aqui, tá? No 43, olha a mágica. E vai alterar o se aqui também. Atenção, 1, 2, 3. Olha só, né? Ainda eu tenho 243 itens lá no meu estoque. Daquilo que eu consegui já vender. Então, nenhum dos status aqui, ó, ele contemplava essa situação, essa numeração acima de 60. Mas eu coloquei uma resposta final, né? Coloquei um ok. Então, tranquilamente, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, na planilha original. Então, nós temos aí, pessoal, a função do se, também muito, mas bastante utilizada dentro aí do Excel. E nesse caso aí, vocês já aprenderam o se composto, né? Você tem vários se's, um dentro do outro. Aqui nós utilizamos, ó, sempre olhe para a barra de fórmula, tá? Para você conseguir ver o que originou aquela situação. Então, você tem 1, 2, 3, 4. 4 se's, né? Que é chamado aqui de se, do se composto. Ou o se aninhado. Tá ok? Então, para não ficar muito esticado a aula, para você entender direitinho isso aí, então, fica aí até aqui a nossa aula de número 3, ok? Até a próxima!